Seja bem-vindo ao mundo marcial. Kobudo é o termo usado para a antiga arte de armamento de Okinawa. Acredita-se que a história documentada mais antiga de Kobudo seja por volta de 1762 com Sakagawa Shikodun Peixinkanga, de 1733 a 1815, também apelidado de Sakagawa Tode, mão chinesa Sakagawa. Sakagawa, natural de Okinawa, viajou para a China para aprender a arte do Tode e com ela o uso do bastão. Outro mestre responsável pelo crescimento de Kobudo foi um homem chamado Yabiku Moden. Yabiku aprendeu muito de suas armas com Shinin Sanda e em 1911 ele formou a Ryukyu Kobujutsu Kinkyukai, a Associação para o Estudo das Artes de Armas Antigas de Ryukyu. Em 1925, Yabiku montou seu dojo na província de Gunma, no Japão continental. O aluno mais famoso de Yabiku foi Taira Shinken. Okinawa Kobudo é um termo japonês que pode ser traduzido como velho caminho marcial de Okinawa. Geralmente se refere a várias tradições de armas diferentes de origem de Okinawa. Ao contrário da crença popular e dos mitos das artes marciais, as armas de Okinawa não foram derivadas de implementos agrícolas. Os camponeses não tinham tempo ou energia para se dedicar ao estudo de ferramentas agrícolas para uso marcial. Em segundo lugar, um plebeu ansioso armado com desajeitadas ferramentas agrícolas não se sairia bem contra um guerreiro profissional treinado com uma variedade de armas bem feitas à sua disposição. Os princípios do Kobudo tradicional são os da ciência física. Como em qualquer ciência, existem leis básicas que são essenciais para a sua aplicação. No treinamento, a intenção primária é moldar o corpo para cumprir essas leis físicas. Pela repetição do movimento, o objetivo é dominar a mecânica correta para que as técnicas sejam executadas sem esforço consciente. Nesse nível, o corpo foi treinado para ser um instrumento de potencial ofensivo e defensivo. Quando o objetivo é direcionado para algo além das proezas físicas, o Kobudo tradicional se torna uma arte. O objetivo prático e filosófico do treinamento é unir a mente e o corpo como um. Não podemos alcançar a perfeição em nosso corpo sem alcançar a perfeição em nossa mente. Condicionar nossos movimentos aos padrões corretos de execução requer um tremendo esforço físico e concentração de vontade. Com o crescimento das lutas esportivas, muitas das artes marciais tradicionais ficaram em segundo plano em popularidade no Japão. O estudo do armamento de Kobudo é uma dessas artes que parecia ter atingido o pico em meados dos anos 80. É o estudo das armas tradicionais que os okinavanos usaram e adaptaram na península de Ryukyu perto do final do shogunato Tokugawa no início dos anos 1600. Quando o reino de Okinawa caiu sob o domínio do clã samurai Satsuma em 1609, os cidadãos locais foram proibidos por seus ocupantes de carregar ou praticar publicamente com armas como lanças e espadas. Isso é fato, mas a lenda toma conta de nos fazer acreditar que os okinavanos, desejosos de ter meios de se defender, adotaram a prática de treinar para lutar com as ferramentas que tradicionalmente usavam para cuidar de suas fazendas. Certamente é verdade que o povo de Okinawa treinou secretamente para lutar. No entanto, os historiadores acreditam que as armas que eles usaram eram semelhantes às encontradas na China, Malásia e Indonésia, datando de antes da ocupação de Satsuma. Seja qual for a versão da história que você escolher acreditar, é plausível que o Kobudo de Okinawa como um estilo de luta tenha nascido naqueles tempos turbulentos na virada do século XVII. Durante um período de muitos anos, acredita-se que as artes marciais chinesas e do Sudeste Asiático foram incorporadas ao sistema Kobudo, desenvolvendo o estilo que ainda é praticado hoje. Para as primeiras evidências históricas documentadas do Kobudo como um sistema estabelecido, precisamos avançar para meados do século XVIII, quando dois mestres de Kobudo, Sakugawa Kanga e Shatanyara, ensinavam os alunos usando técnicas fortemente influenciadas por seus próprios estudos de artes marciais na China. Os alunos mais famosos de Sakugawa foram Jinova Donshi, Matsuiga e Shinin Shikudo no Peixe. Muito do Kobudo praticado hoje pode ser rastreado diretamente até os ensinamentos de Shinin Shikudo no Peixe. O Kobudo kata e as armas que são conhecidas hoje devem muito a um homem chamado Taira Shinken, que passou o início do século XX viajando pelas ilhas Ryukyu compilando o Kobudo kata. Ele coletou um total de 42 kata diferentes, que coletivamente incluíam o uso de 8 tipos individuais de armas. Outro fundador do Kobudo moderno foi Shinko Matayoshi, filho de uma família rica da região de Nara, em Okinawa. Ele foi o primeiro mestre a demonstrar publicamente o Kobudo de Okinawa no continente japonês em 1915. Seu filho, Shinko Matayoshi, continuou o legado de seu pai ao longo da segunda metade do século XX. Shinko Matayoshi fundou a Federação Kobudo de Okinawa em 1970 e se tornou o consultor técnico para todos os estilos de Okinawa Kobudo até falecer em 1997. Algumas das armas mais comuns com as quais a maioria dos Kobudo estão familiarizados são Bo, ou Rokushakugo, ou Kon, bastão de madeira de cerca de 1,80 de altura que é a forma mais antiga de arma do mundo, Sai, ou Manji Sai, um garfo de ferro que se originou na China e usado como símbolo de autoridade por funcionários do governo, Tonfa, um cabo de madeira que se acredita ter sido originalmente usado para girar um moedor de moinho. Armas semelhantes também foram encontradas na China e no sudeste da Ásia, anteriores à versão de Okinawa. Kama, foices com lâmina usadas para cortar colheitas em uma fazenda, num chaco, 2 ou mais pedaços de madeira unidos por crina de cavalo, Eku, um remo usado pelos pescadores de Okinawa, Timbei ou Roshin, lança curta escudo, Teko ou Techu, soqueiras de metal ou madeira de Okinawa. Acredita-se que tenha se originado como estribo de cavalo, Surushi, corrente de metal com um peso na ponta. Originalmente uma corda com pedras amarradas nas pontas, Sansetsukon, semelhante a um nunchaku, mas com 3 pedaços de madeira em vez de 2, Kuva, um derivado da enxada comum ou de jardim, consistindo de um cabo curto, com uma lâmina retangular ou 3 pontas anexadas, Yari, uma lança reta de cabo longo, Nantibo um bastão de madeira com um sai montado no final. Dependendo do estilo de Kobudo ensinado por um determinado dojo, kata usando algumas ou todas as armas listadas acima podem ser incluídas no treinamento. Estilos comuns de Kobudo. Muitos estilos de karatê incorporam Kobudo como parte do currículo de treinamento. Existem também alguns estilos puros de Kobudo que se concentram principalmente no uso das armas tradicionais, embora também possam incorporar elementos de karatê desarmado.
Matayoshi Kobudo é um dos estilos de Kobudo mais antigos e foi iniciado por Matayoshi Shinko e seu filho, Matayoshi Shinko. Existem cerca de 2000 dojos ensinando esse estilo hoje. Matayoshi Kobudo incorpora kata em todas as armas conhecidas de Kobudo, com exceção do Yari. Ryukyu Kobudo é um tipo de Kobudo que foi desenvolvido pelas mãos de Taira Shinken. O estilo se concentra em movimentos rápidos e fluidos do quadril e principalmente faz uso do Bo e do Sai. Outras armas nas quais o kata Ryukyu Kobudo são ensinados incluem a Kama, Eku, Chimbihoshi, Teko, Nunchaku e Tonfa. Tokushinryu Kobudo é um estilo muito moderno desenvolvido por Tokumura Kensho. Este é um estilo eclético de Kobudo que enfatiza o uso de Shinkushi, uso explosivo de tensão corporal repentina ao bloquear ou socar. Este estilo utiliza algumas das armas Kobudo menos comuns, bem como padrões como o bastão e o Sai. Alguns famosos mestres de Kobudo. Talvez o mestre mais célebre do Kobudo seja o grande Taira Shinken. Ele nasceu na ilha de Kumi, em Okinawa, em 1897. Taira era o segundo filho de uma família de 4 filhos e seu nome de nascimento era Shinken Maisato. No entanto, em algum momento de sua vida, ele assumiu o nome de solteiro de sua mãe, Taira. Em 1922, Taira viajou para Tóquio em busca de trabalho e foi lá que começou a estudar Ryukyu Kobudo. Em 1932, depois de estudar Kobudo por 3 anos, Taira abriu seu próprio dojo na prefeitura de Gunma, onde ensinou Kobudo e Karate em que também era mestre. Nos últimos anos, ele abriu mais dojo em Nara, Okinawa, bem como em Kanto e Kansai no Japão continental. Em 1970, Taira tornou-se presidente da Sociedade de Preservação e Promoção Ryukyu Kobudo. Infelizmente, 1970 também foi o ano da morte de Taira. É graças ao trabalho incansável de Taira Shinken que o Kobudo é uma arte marcial de Okinawa que próspera como tema de estudo em dojos de karatê em todo o mundo, embora essa forma de autodefesa empunhando armas nunca tenha sido tão popular quanto as técnicas de mãos vazias. Toshihiro Oshiro é um Kobudo sensei de Aneji em Okinawa, que agora reside na Califórnia. Começou a estudar karatê aos 6 anos de idade e mais tarde passou a estudar Yamani-ryu. Hoje, Toshihiro detém o status de 8º Dan Yamani-ryu, bem como o 9º Dan Shorin-ryu Karatê. Ele ainda ensina artes marciais de Okinawa em seu dojo em San Mateo, Califórnia. Motokatsu Inoue era neto do ex-primeiro-ministro do Japão, Katsura Taro. Motokatsu nasceu em 1918 e começou a aprender artes marciais desde cedo como especialista em segurança de sua família. O nome de seu professor era Soki Seiko Fujita, creditado com a honra de ser o último ninja verdadeiro. Motokatsu mais tarde estudou Kobudo com Taira Shinken e acabou sendo reconhecido oficialmente como grão-mestre de Ryukyu Kobujutsu. Yamani-ryu Kobudo é um estilo que era quase desconhecido fora de Okinawa até tempos muito recentes. Este estilo de Kobudo se concentra principalmente no uso do Bo, com o Sai, Tonfa, Nunchaku e Kama ensinados como armas secundárias. As características de assinatura de Yamani-ryu Kobudo são movimento circular poderoso e rápido, trabalho de pés flexível e dinâmica corporal vibrante. Além desses estilos comuns, existem muitas versões híbridas de Kobudo que misturam o kata e as características de vários estilos e também podem incluir elementos de karatê desarmado. Como arte marcial, o Kobudo é muito mais do que simplesmente aprender a bloquear ataques e contra-atacar com uma arma na mão. Kobudo permite que você desenvolva habilidades físicas e mentais, além de melhorar o bem-estar físico através do treino rigoroso que o treinamento coloca seu corpo. Elementos de sua condição física e mental que o Kobudo incluem: disciplina mental, força física e velocidade, resistência e coordenação, disciplina espiritual, motivação e autocontrole. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.